engraçado, porque claro que eu admito que determinados filmes monumentais sejam os maiores filmes de certos cineastas. Mas eu sempre gostei dos filmes dos cineastas que em geral não são considerados os filmes mais canônicos deles, que não são necessariamente os filmes que todos gostam, que não são os consensos. Talvez sempre tenha sido uma forma de buscar um olhar mais meu mesmo, de ter as minhas eleições, de ter os meus filmes de cabeceira, que não eram necessariamente os do consenso naquele momento em que eu estava vendo. Enfim, tem quando eu falo do olhar, o olhar eu acho que ele é fruto de muita coisa, né? Ele não é fruto de um desejo de ter um olhar. Eu não decido ter um olhar, né? Eu quero ter um olhar assim, eu quero gostar de tais filmes, eu quero defender tais cineastas. Essas coisas são maiores do que as nossas decisões. Então é complexo, assim, é difícil sistematizar de uma maneira coerente ou achar que está sistematizando essa questão do olhar, porque ela implica coisas que nem eu mesmo entendo. Então eu tenho uma resistência bem racional, e já escrevi sobre isso, fiz um mestrado que dizia muito respeito a isso, que é uma espécie de ditadura no documentário brasileiro contemporâneo, de personagens performáticos, de personagens que mesmo que eles estejam debilitados socialmente, organicamente, tenham problemas mentais, sejam cegos, não possam andar, sejam pobres, sejam miseráveis, mas eles são performáticos. Eu tinha um problema, nada contra os personagens, mas contra um pensamento que só escolhe personagens enfáticos e performáticos para serem documentados. Tinha uma resistência a isso. Achava que isso era uma espécie de darwinismo cênico, a lei do mais forte, daquele que sabe aparecer diante da câmera e performar diante da câmera. Achava que os medíocres, os ordinários, os tímidos, eles nunca têm lugar no documentário, porque eles não conseguem se autoexpressar de uma maneira enfática. Racionalmente eu tenho essa resistência, ela constitui um procedimento crítico. Agora, uma vez eu estava falando num debate sobre A Cidade é uma Só, do Adirley Queiroz, que tem lá o personagem Dildo, que é um personagem performático, que é um personagem bastante enfático, que apesar de fazer um papel de um vereador que não tem a menor chance de ser eleito, ele toda vez que entra em cena, ele ocupa a cena, né? Então, racionalmente seria um personagem que eu rejeitaria. Mas ao mesmo tempo esse personagem me encanta, ele me atrai, é um personagem que eu defendo. E numa palestra sobre ele, apontaram essa contradição na minha fala, baseado num texto que eu tinha escrito, questionando esses personagens muito performáticos. E aí um professor perguntou para mim, um pesquisador perguntou para mim, mas você não tem resistência às performances cênicas dos personagens de documentário? E o Dildo não é um personagem performático? E o que eu respondi é o que eu estava falando agora há pouco, quer dizer, sim, eu tenho, e continuo a ter. Mas toda a resistência racional, ela tem uma zona de escape de exceção, que é justamente esse lugar de onde você não sabe onde é que veio aquela força que constitui um olhar que você não escolhe ter. Eu não escolhi gostar do personagem Dildo. É como se o Dildo escolhesse que eu gostasse dele. É algo que foge ao controle. E eu acho que isso é necessário numa relação com a arte, com o cinema. Você não conseguir responder tudo, você não conseguir fechar um sistema de coerência do seu olhar, porque a hora que você conseguir fechar o sistema de coerência do seu olhar, você já começa a não conseguir se afetar por coisas que fogem a esse sistema. E aí eu acho que isso é a morte, assim, é a morte de um olhar. Porque você tem pressupostos demais e os filmes apenas irão atender ou não seus pressupostos.
Então eu acho muito importante, assim, mesmo no trabalho crítico, como professor ou como curador, os filmes quebrarem suas pernas, os filmes deslocarem os seus pressupostos. E às vezes um filme que tem características que você já recusou em outros, por alguma razão naquele, essas características te seduzem, te conquistam. E nem sempre você consegue explicar por que nesse te seduz e naquele outro que tem um personagem próximo não te seduziu. Eu acho que tem os mistérios aí da forma, de qualquer forma artística, mas eu acho que a forma cinematográfica, esse mistério talvez seja até maior, que é você não conseguir responder de fato por que algumas coisas te provocam uma empatia positiva e outras não. Nem sempre dá para responder isso. Eu acho que isso é muito importante, assim, pelo menos na minha relação com o cinema, assim, não ter resposta para tudo. O que me interessa mais é o olhar que tem um pensamento de problematizar o mundo como ele é, que muitas vezes você não tem a estrutura ideal, você não tem as condições ideais, e você precisa ser criativo, original, determinado. Os projetos muito bem sucedidos, eles me parecem sempre projetos de homens de negócio. E os projetos mais ousados me parecem, sobretudo, projetos que nascem de uma sensibilidade, não de uma planilha de custos. Então, acho que isso determina muita coisa, assim, na minha relação com o cinema. Não acho que necessariamente esse olhar seja um olhar quixotesco, porque o Quixote tem um aspecto um pouco autoilusionista, de deformar a realidade física e material tal qual ela é para tentar criar uma utopia. A palavra utopia para mim, por exemplo, é um pouco pesada, assim, eu não sou uma pessoa que acredita em utopias. E eu não acho que a utopia necessariamente seja positiva como ela em geral é tratada. Precisamos de utopias. Não, eu acho o contrário, eu acho que a gente não precisa de utopias, nós precisamos de projetos. O trabalho que eu faço na curadoria não é utópico, ele é político.